Uma velha fotografia achada em um baú parecia, à primeira vista, só uma lembrança comum da Guerra Civil. Mas quando especialistas a limparam e escanearam, uma cena impossível foi revelada. Abraham Lincoln aparece entre os generais Grant e Meade em uma foto colorida completa, impossível de ser feita nos anos 1860. Como a foto está colorida se a fotografia colorida ainda não existia? E quem é o misterioso homem em pé entre Lincoln e Grant? Um rosto que não pode ser identificado em nenhum registro histórico. Esta foto, segundo quem a viu, pode mudar a nossa compreensão da história americana. Isso não é apenas uma foto, mas um sinal de uma conexão secreta, uma missão escondida por mais de 100 anos e uma mensagem que abalou historiadores em todo o mundo. Neste vídeo, vamos revisitar a foto que intrigou o mundo inteiro e o segredo oculto que ela carrega. Mas antes de começarmos, não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal. Isso ajuda muito a nós, criadores de conteúdo. Muito obrigado e agora vamos começar. Foto que não deveria existir. Tudo começou com um baú antigo, com ferro enferrujado, cinto rasgado e uma camada grossa de poeira, como se não tivesse sido aberto há décadas. No meio de uma tarde quente, enquanto Claire Donovan limpava a antiga casa da família, ela encontrou algo que mudaria a perspectiva dos historiadores em toda a América. No começo, ela pensou que eram apenas coisas velhas. Documentos antigos da ferrovia, luvas de renda, cartas desbotadas e botões da época da Guerra Civil. Mas quando ela notou um álbum de fotos grosso coberto de poeira, ela parou. Enquanto Claire examinava as fotos, quase todas eram pálidas, em preto e branco, mostrando soldados e famílias dos anos 1800, mas na última parte do álbum havia uma foto embrulhada em papel manteiga. E foi aí que o mistério começou. Ao abrir, ela prendeu a respiração. Diante dela, Abraham Lincoln, visível com casaco preto e chapéu alto. Ao lado dele, Ulysses S. Grant e outros oficiais da União posavam. Mas o que chocou Claire foi a foto colorida. Sim, colorida. Dava para ver o azul do uniforme, o marrom das botas e o brilho do sol na roupa de Lincoln. Mas havia um problema. Isso era impossível em 1865, pois não havia tecnologia para fotos coloridas. Ele ficou nervoso. Sua pergunta era: como isso poderia ser verdade? Ele levou a foto ao professor George Kramer, um especialista em fotografia da Guerra Civil. Ao ver a foto, George Kramer ficou pálido. Preciso saber exatamente onde conseguiu isso, disse. Depois de ouvir a história, ele olhou o papel da foto e de repente sussurrou: isso não é uma impressão comum. É papel de prata de Albany. Só usado na década de 1860. Claire parou. Então isso é falso? Kramer balançou a cabeça e em voz baixa disse: não, isso é o assustador. De fato, eles levaram a foto ao New York Historic para análise imediata, usando scanners de alta resolução e ferramentas forenses de imagem. Os especialistas descobriram que a cor estava dentro da própria foto, não foi pintada. O processo era semelhante ao Kodachrome, mas criado meio século antes. Os cientistas ficaram incrédulos. Os pigmentos eram orgânicos e obtidos de corantes naturais ainda não usados na fotografia da época. Alguém conseguiu tirar uma foto colorida quando isso era considerado impossível? Enquanto especialistas analisavam a tecnologia, Claire notou algo mais estranho. Uma pessoa estava entre Lincoln e Grant. Um homem ausente nos registros históricos. Sem patente, não era oficial nem identificado na Guerra Civil. Um rosto misterioso que traria segredos ainda mais profundos na próxima parte. O homem no meio. Enquanto todos focavam nas cores e detalhes da foto, Claire não conseguia parar de pensar em outra coisa. O homem em pé entre Abraham Lincoln e o general Ulysses S. Grant não parecia ser oficial militar. Ele não tinha patente, espada ou medalha. Apenas permanecia em silêncio, ereto e com expressão diferente. Parecia que ele sabia mais do que as pessoas que estavam com ele na foto. Enquanto Claire olhava fixamente para o rosto dele, de repente ela se lembrou de algo.
Ela já tinha visto aquele rosto antes. Não estava em um livro de história, mas em uma antiga foto da família. Ela logo pegou o celular e buscou o escaneamento. Um homem idoso, de bigode e mais gordo, estava ao lado do celeiro segurando a cabeça de um cachorro. A foto é de 1912. O formato do Joe, a curvatura da orelha e as sobrancelhas eram idênticos. Era ele. O homem entre Lincoln e Grant não era outro senão seu tataravô, William Donovan. Claire ofegou. É ele, tenho certeza, sussurrou. O professor Kramer parou e olhou. O que você disse? Claire mostrou a foto e o professor ficou em silêncio, sem encontrar registro disso em nenhum documento da Guerra Civil. Ele falou baixo, sem patente ou registro. Mesmo assim, Claire estava decidido. Ligou o computador e começou. Procurou nos arquivos militares e logo achou. Donovan, William, médico do regimento. 104ª Infantaria de Nova York. Desaparecido em combate desde 6 de abril de 1865, o quarto estava silencioso até Kramer falar. 6 de abril, disse ele, 3 dias antes da rendição do General Lee. Claire olhou a foto. Se ele sumiu em 6 de abril, como apareceu com Lincoln em 9 de abril, Kramer não respondeu mais. Ele buscava novas informações no laptop. Não existe foto oficial de Lincoln em Appomattox. Depois ele comentou, só desenhos e esboços. Aos poucos, uma possibilidade assustadora foi se infiltrando na mente de Claire. A foto não era um acidente. Se a data for verdadeira, se a cor for verdadeira e se aquela pessoa for real, talvez seu ancestral tenha desempenhado um papel que foi intencionalmente escondido pela história. Por que William Donovan ordenou isso por carta já idoso? Se achar uma foto com a cadeira, queime. Ela nunca deveria ter sido guardada. Por que a foto tinha que ser destruída? O que queriam ocultar? Durante a investigação, especialistas notaram uma força estranha ao redor daquele homem. Ele não sumiu, foi escondido. Ele não foi esquecido, mas apagado de propósito. Agora, após mais de um século, sua presença ressurge, trazendo a pergunta que a história há muito tempo tenta evitar. Por que ele estava lá? À medida que a investigação se aprofunda, uma parte da história há muito tempo encoberta pelo silêncio vai sendo gradualmente revelada. Uma conexão secreta de Abraham Lincoln que não está escrita nos livros. Para o professor Kramer, isso parecia impossível no começo. Mas ao encontrar um raro documento do Departamento de Guerra de 1865, tudo mudou. Só havia uma linha no memorando. Mover para o posto sombra, como Al pediu. Não registrar. Claire ficou surpresa. Al? Quem é Al? Kramer hesitou antes de responder. Esse era o apelido de Lincoln nas comunicações secretas. Naquele instante, eles perceberam que talvez fosse verdade, que Lincoln realmente criara uma unidade secreta nos últimos dias da guerra. Não era um grupo oficial. Eles não tinham patente, não tinham distintivo e não tinham nome nos registros. Eles eram chamados apenas de Shadow Post. Dizem que são observadores silenciosos, responsáveis por proteger ações sensíveis do governo e o presidente. Um deles, segundo indícios, era William Donovan. Enquanto Kramer examinava a foto, a perita forense Elsa percebeu algo estranho no uniforme de Donovan. Sob a dobra da gola de sua camisa, havia pequenas letras bordadas. PEC. Kramer olhou de perto. Comitê de Escolta Presidencial, sussurrou ele. Elsa se surpreendeu. Não há uma unidade oficial. Kramer confirmou. É porque não é oficial. Existem diários dos assessores de Lincoln que dizem que perto do fim da guerra, ele já não confiava totalmente em seu gabinete. Por isso ele criou seu próprio grupo secreto. Pessoas que iriam protegê-lo pessoalmente, não como soldados, mas como sombras protetoras. Ao observar o bordado, Claire percebeu que seu ancestral não era só um médico comum, mas envolvido no segredo mais profundo de Lincoln. E foi aí que eles revisitaram a foto. Porque havia uma cadeira vazia ao lado de Lincoln, porque Donovan estava sentado no centro, parecia pronta para imprevistos. Aquilo não era uma cadeira comum. Para Kramer, era um alerta.
um sinal silencioso de perigo iminente. E se eles estiverem certos, William Donovan não é apenas uma testemunha da história, mas um guardião no meio da tempestade. Mas há algo que eles ainda não descobriram. Debaixo do seu uniforme, há uma mensagem escondida que costurará o segredo mais delicado e assustador de todos. A mensagem que mudou tudo. Enquanto os especialistas continuavam analisando a misteriosa foto de Abraham Lincoln e da pessoa que estava entre eles, uma nova descoberta abalou todos que testemunharam. Antes eram só especulações, agora tem provas em mãos, o que é ainda mais assustador. Tudo começou com uma observação de Elsa, especialista em imagens forenses. Enquanto revisava o uniforme de William Donovan com o scanner espectral, ela percebeu algo estranho no tecido. "Espera", disse ela, "acho que tem uma costura sob o distintivo." No início, pensaram que era apenas um defeito ou costura antiga, mas ao dar zoom, Elsa viu claramente as letras e palavras costuradas no tecido com linha proposital. Eles ampliaram a imagem e notaram as palavras quase ocultas no uniforme. "Alvo verificado. Fique até 14 de abril." O quarto silenciou. 14 de abril de 1865 foi a noite em que Abraham Lincoln foi baleado no Teatro Ford. Claire parou, quase sem fôlego. "Isso significa que ela sabia", sussurrou ela, mas ninguém respondeu. O professor Kramer se inclinava sobre o monitor, incrédulo. A mensagem claramente não era só um sinal, era uma ordem. A expressão "alvo verificado" era claramente um termo militar, e "aguarde até" indicava uma missão com prazo determinado. Isso indica que William Donovan foi encarregado de vigiar até a noite do assassinato de Lincoln. Isso não parecia um dever comum, disse Mason, o conservador de documentos, mas sim uma missão ou aviso. Elsa assentiu, e se for assim, talvez ela soubesse de algo, talvez ela soubesse da ameaça antes mesmo de acontecer. Enquanto eles processavam essa ideia, uma possibilidade mais sombria começou a surgir. E se Donovan tivesse tentado impedir o ataque, mas já era tarde demais? Ou pior ainda, e se ele mesmo tivesse sido silenciado antes mesmo de poder agir? Claire lembrou da carta do avô e do aviso de Donovan. Se achar uma foto com a cadeira, queime-a. Nunca foi para ser guardada. Agora ela entendia o motivo. Aquela foto era mais que um registro histórico. Era uma prova de conhecimento prévio, uma mensagem de quem sabia da tragédia, talvez um segredo impossível de salvar. O mais assustador, segundo o Departamento de Guerra, é que Donovan foi transferido para o posto Sombra em 6 de abril de 1865, 3 dias antes da rendição do General Lee e da foto ser tirada. Isso significa que ele ainda estava vivo, em serviço ativo, e fazia parte da própria proteção de Lincoln até 14 de abril, a noite de sua morte. Se for assim, sussurrou Claire, ele deveria ter impedido, mas ninguém respondeu. O peso do silêncio falou por eles. Talvez Donovan tenha tentado, mas não conseguiu a tempo, ou uma força maior o impediu. Um sistema que escondeu a verdade em vez de salvar uma pessoa importante. A pessoa mais importante da história. Agora resta apenas uma foto antiga, um uniforme com uma mensagem escondida e um mistério que mudou completamente a visão de todos sobre a explosão de segredos sob a história. A tecnologia que não deveria existir. Depois que a assustadora mensagem costurada no uniforme de William Donovan foi descoberta, todos pensaram que o mistério havia acabado. Ainda não tinha terminado. A equipe analisava a foto. Elsa, especialista em imagens forenses, notou algo ainda mais inacreditável: a própria foto. Desde o início perceberam algo estranho. Era nítida, colorida e moderna demais para uma foto da época da Guerra Civil. Todas as fotos daquela época eram preto e branco. Na década de 1860, a fotografia colorida ainda não existia, e a ideia de imagens coloridas estava apenas começando. Quase 30 anos depois. Então, como pode haver uma foto colorida de Abraham Lincoln em 1865? Então, Elsa decidiu escanear novamente a foto, mas agora de forma mais aprofundada.
Ela mesma analisou os pigmentos e a estrutura química da imagem. Ao terminar a análise, ela parou, sem acreditar no que via. Não é colorida à mão, disse. Isso não foi pintado ou colorido depois de tirada. Os próprios pigmentos já estavam misturados na emulsão. Isso mostra que a cor já estava na revelação. Todos se calaram. Isso não pode acontecer. Mason, o conservador de papel, afirmou que as chapas fotográficas dos anos 1860 não suportavam corantes cromogênicos. Elsa concordou que era impossível. Eu sei, mas está aqui. A cor permanece nítida, viva e não desbotou. Ela mostrou a análise detalhada. A fotografia possui goma arábica, aglutinantes animais e pigmentos orgânicos como beterraba e índigo. Ambos eram usados para tingir tecidos no século XIX. Em vez de tecidos, eles foram misturados a compostos oleosos sensíveis à luz, que ao serem expostos, produzem cores naturais. É um processo experimental, muito complicado para uma pessoa comum, e parece ter sido feito especificamente para um propósito especial. Claire olhou silenciosamente para a tela. Isso não é apenas uma imagem comum, ela disse. É um protótipo. O professor Kramer assentiu com a cabeça, possivelmente feito por ordem secreta de Lincoln. Ao vasculhar mais os arquivos, Elsa achou uma entrada de diário de 1866. Pertencia ao renomado fotógrafo Timothy O'Sullivan, um dos oficiais da Guerra Civil. Estava escrito: o presidente pediu uma chapa cromática única para seu legado, sem demonstração, só revelação privada. Kramer olhou para a parede. Se estiver certo, afirmou, Lincoln ordenou a primeira foto colorida. Não era para o público, mas para um propósito pessoal dele. Não seria uma imagem para propaganda ou lembrança da guerra. Era uma cápsula do tempo. Um documento criado intencionalmente para esconder mensagens, tecnologia e pistas que talvez só as próximas gerações possam entender. E sendo assim, quem seria mais apto a guardar isso? Se não William Donovan, o homem que não aparece nos registros oficiais, mas que sempre esteve no centro dos momentos mais importantes da história. Talvez ele não fosse só o guardião de Lincoln, mas também o portador de um segredo oculto na fotografia. Mas uma pergunta permanece. Se tudo isso era realmente um segredo, por que ele não destruiu a fotografia? Por que ele a escondeu? E por que ele ordenou à sua família que a queimasse caso fosse encontrada? Tudo tem uma resposta, e Claire encontrou essa resposta alguns dias depois. Um segredo escondido no fundo do velho álbum de fotos. Um papel com apenas uma assinatura. Al. A carta de Al. Claire Donovan percebeu que aquilo não era só uma velha fotografia ou simples história de um soldado. Este é um capítulo secreto da história dos Estados Unidos ligado a Abraham Lincoln. Enquanto Claire revisava o antigo álbum de cartas onde guardou a foto estranha, percebeu algo pequeno que não havia notado antes. Envelope antigo, quase rasgado pelo tempo, estava dobrado atrás do forro do álbum, sem endereço, selo ou assinatura do remetente. Só uma palavra na frente, para William. Ele abriu devagar. Dentro havia uma carta, papel fino e quase amarelo pela idade, mas bem preservado. Ao ler o conteúdo, o professor Kramer e ele ficaram paralisados. Estava escrito: meu querido William, se nada saiu desta guerra, ela mostra que a verdade raramente interessa a quem mais precisa. Ser notado entre os que se importam. O desafio com a paz será maior que na guerra. Esteja onde não esperam por você. Observe quem for necessário. Se a história te ignorar, aceite. Eu não vou. Após a leitura, o silêncio dominou. Sem apelido ou assinatura, mas o tom, as palavras e o estilo de escrita revelam tudo. O peso da voz em cada linha não deixa dúvidas. A carta foi escrita pelo próprio Abraham Lincoln. Kramer leu em silêncio. Não é só uma carta, mas uma ordem direta. De repente, tudo fez sentido. O sumiço de William Donovan dos registros militares, sua presença enigmática na foto e a ordem à família para queimá-la. Ele não estava apenas desaparecido em ação. Ele foi removido da história, intencionalmente.
Na carta, a ordem de Lincoln era clara. Se a história esquecer de você, deixe pra lá. Você não precisa ser reconhecido. Faça seu dever. Enquanto lia a carta, Claire sentia como se ouvisse a voz de Lincoln. Triste, mas firme, com o peso da verdade e do sacrifício. Agora tudo está claro. William Donovan não era um soldado comum. Ele não está desaparecido, mas foi removido dos registros para ocultar uma missão que só ele sabia. Kramer disse, olhando para a carta, "Isso é uma diretiva final. Isso prova que Donovan foi deixado na sombra, não como um traidor, mas como guardião da verdade." Ali eles entenderam por que a família de Donovan foi avisada desde o início para não revelar a foto. Não porque fosse uma mentira, mas porque era uma verdade que não deveria ser revelada. Então essa é a questão. Se Lincoln confiava tanto em Donovan, por que a história fez questão de esquecê-lo? Legado enterrado no silêncio. Quando as primeiras notícias sobre uma misteriosa fotografia da Guerra Civil começaram a circular, uma foto colorida mostrando um homem em pé ao lado do próprio Abraham Lincoln, os historiadores ficaram confusos. Não só porque não havia fotografia colorida na década de 1860, mas porque aquela imagem revelou uma história que a própria história preferia ocultar. Para Claire Donovan tudo estava claro, a verdade não deve permanecer enterrada. Por isso, mesmo que várias empresas e grandes instituições tenham tentado comprar a foto, desde redes de TV até colecionadores privados, ela recusou todas as ofertas. Como ela disse, não é sobre dinheiro, não deve gerar lucro. A foto não foi feita para manchetes ou documentários sensacionalistas. É uma promessa passada por várias gerações, guardada em silêncio e finalmente revivida. Claire preferiu se unir à Sociedade Histórica de Nova York para montar uma exposição notável em vez de vender. Não é sobre a guerra ou Lincoln, mas sobre alguém quase esquecido pela história. Um soldado que enfrentou perigos em silêncio, William Donovan. Chamaram a exposição de O Homem que Permaneceu de Pé. No centro da sala estava colocada a réplica da fotografia, grande, nítida e iluminada suavemente por trás. Ali, cada visitante podia ver em detalhes o cansaço nos olhos de Lincoln, a poeira nas botas dos soldados, a cadeira vazia e o homem no centro, Donovan, o homem escolhido por Lincoln, mas esquecido pela história. Ao lado disso estava exposta uma linha do tempo completa de sua vida, do registro tardio nos arquivos militares ao misterioso desaparecimento em 6 de abril de 1865, incluindo o memorando secreto do posto oculto e a carta assinada por Al, escrita por Abraham Lincoln. Havia uma cópia da carta pendurada acima da foto, simbolizando todo o espírito disso. Alguns homens lutam com espadas, outros com o silêncio, e esse foi o legado de William Donovan, não como herói de guerra, não como oficial registrado nos livros, mas como portador de segredos, um homem que vigiou silenciosamente enquanto a história avançava sem que ele fosse visto. Na primeira semana da exposição, Claire só ficou ao lado, observando visitantes, estudantes, veteranos e turistas. A maioria só ouviu o nome William Donovan agora, mas ao verem a foto ficaram em silêncio, parados. Alguns leram a carta 2 vezes. Outros apenas olharam fixamente por um longo tempo, como se tentassem entender o peso do silêncio entre as linhas. Disse Claire: "Eu não preciso que ele seja chamado de herói, só quero vê-lo. E isso já é o suficiente." Apesar da ordem secreta, da mensagem misteriosa no uniforme e da data de 14 de abril, Donovan seguiu o conselho de Lincoln. Fique onde eles não esperam você. Permaneceu de pé, vigiou, e quando foi esquecido não reclamou. Ele desapareceu silenciosamente, levando consigo uma história que só o tempo pode trazer de volta, e agora uma imagem de uma nova palavra para ele. Uma imagem, um soldado desaparecido e uma mensagem perigosa demais para ser lembrada pela história. Se você descobrisse uma prova assim, algo capaz de mudar a própria história, o que faria? Você esconderia isso? Ou mostraria ao mundo?